Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com o ministro Jorge Messias, meu colega e parceiro nessas empreitadas envolvendo as agendas de integridade, enfrentamento à corrupção, defesa do patrimônio público, para dizer para vocês o que aconteceu um pouco aqui hoje e falar da importância do começo dessa primeira reunião do G20 no âmbito do Grupo de Trabalho Anticorrupção, que também possui a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que detém competências relacionadas a essa agenda, como todos vocês sabem. Bom, o lema do G20 sob a presidência do Brasil diz respeito à necessidade da gente construir um planeta menos desigual, mais sustentável, com uma governança global mais democrática e inclusiva. A questão que se coloca é o que um grupo de enfrentamento e prevenção à corrupção pode contribuir nessa agenda. E a gente acha que muito. Em primeiro lugar, porque é impossível a gente conseguir fazer um enfrentamento à corrupção sem que a gente possa aprimorar a gestão das políticas públicas, entre elas as políticas públicas relacionadas à redução da desigualdade, ao combate à pobreza e à transformação do planeta em um planeta mais sustentável, com o enfrentamento das questões e desafios postos pela transição climática. Isso porque a gente sabe muito bem que o enfrentamento da corrupção passa por uma confiança da sociedade na gestão dessas políticas, no enfrentamento dos desperdícios de recursos públicos, na qualidade do gasto e também no combate à malversação desses recursos, que muitas vezes decorre de ilícitos relacionados à corrupção. Então, a gente busca, com esse encontro, fazer uma clivagem dessa perspectiva junto aos outros países do mundo, que são nossos parceiros nessa agenda, para que a gente consiga estabelecer princípios muito claros de integridade para as empresas, para o setor público, que digam respeito a essas agendas que se correlacionam. Até um pouco tempo atrás, quando se discutia integridade empresarial, compliance, se falava basicamente do tema da corrupção. Hoje a gente sabe muito bem que não é mais possível falar de integridade empresarial sem falar das questões climáticas, sem falar das questões relacionadas à diversidade, entre outros tantos temas. Por isso a gente está, a partir da experiência brasileira que se constrói desde o ano passado, com um pacto de integridade que nós celebramos com as empresas, o programa Proética na CGU, entre outras tantas ações, nós estamos tentando trazer essa experiência para o âmbito do G20, inclusive também em matéria de recuperação de ativos, com as ações do Ministério da Justiça e também com as ações da AGU em matéria de ressarcimento de danos ao patrimônio público. O ministro Messias citou alguns dados muito relevantes aqui no discurso dele. E a gente quer coordenar essas agendas, nós precisamos coordenar essas agendas para que o G20 também veja nesses exemplos questões interessantes que podem ser copiadas, no bom sentido da palavra, e adaptadas para outros países. E para finalizar, eu só queria dizer que o enfrentamento à corrupção, ele precisa desse engajamento do setor privado. A corrupção, como eu mencionei no meu discurso, é um fenômeno complexo, é um fenômeno que envolve dois lados de uma equação, o setor público, o setor privado, e a gente precisa também do engajamento do setor privado nessa agenda, e com isso a gente quer construir, junto também do B20, que são as empresas que compõem o grupo que vai discutir nossas agendas, novos patamares para a gente aferir e monitorar os temas relacionados à integridade privada também, e buscar essa parceria, essa sinergia entre o setor público e privado no enfrentamento à corrupção também. Acho que era isso, não sei se você quer falar alguma coisa. Bom dia a todas e todos, profissionais de imprensa que acompanham aqui este painel. Dizer só um complemento ao ministro Vinícius que o painel anticorrupção do G20, este grupo de trabalho, ele acontece há 13 anos e nós estamos muito entusiasmados. Os países que integram o G20 nos apoiaram de primeira hora na realização deste trabalho. Realizamos
grupo em co-presidência com a França, que também é um apoiador importante, dizer que o Brasil é uma referência internacional na luta anticorrupção. Nossos instrumentos legais passaram a ser referência ao longo do mundo, ao redor do mundo, como a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, a lei da transparência ativa, enfim. E essas iniciativas que nós estamos liderando e abrindo a discussão aqui hoje com outros países é muito importante. A luta anticorrupção é uma das prioridades do nosso governo. Nós temos apresentado nos últimos dias, não é isso, ministro Vinícius, alguns números de algumas ações muito importantes, e ao longo deste trabalho, aqui especificamente no G20, outros instrumentos e outras ações serão construídas para aperfeiçoar a luta anticorrupção. O governo do presidente Lula, no ano passado, aumentou em quase 40% o valor de recursos arrecadados de desvio do patrimônio público. A Controladoria Geral da União, em conjunto com a Advocacia Geral da União, estão realizando uma série de acordos de cooperação para aperfeiçoar a agenda anticorrupção no Brasil, e eu acredito que estamos no caminho certo. Como o ministro Vinícius colocou, a agenda anticorrupção é fundamental para que esse projeto de desenvolvimento liderado pelo presidente Lula possa ser implementado de forma muito eficaz. Como sabemos, a corrupção ela draga recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura pública, e isso precisa ser combatido essencialmente também com o apoio da sociedade e com todo o setor empresarial. Bom dia, Alexandre Martelo, do Portal G1. Eu queria saber dos senhores quais recomendações práticas saiu desse grupo. Recomenda-se que faça isso, que faça aquilo, que leve adiante aquilo, só para a gente ter mais ideia. E, se possível, eu queria que os senhores comentassem a prisão dos envolvidos no caso Marielle, que aconteceu hoje e está todo mundo aí acompanhando. Se vocês poderiam falar alguma coisa também. Obrigado. A gente está no começo do encontro, né? Na verdade, serão 3 encontros ao longo do ano, é bom que se diga. Então, seria um pouco precipitado eu chegar aqui e já contar o final, né? Mas eu posso dizer o que nós almejamos desses encontros, como Brasil. A nossa expectativa é que a gente saia desses encontros, primeiro, com propostas muito simples e objetivas em relação ao aprimoramento da integridade privada das empresas, soluções de governança que podem ser estimuladas e criadas, pactos mínimos em relação a estruturas de integridade empresarial que possam ser incentivadas dentro das empresas. Claro que cada país tem a sua capacidade singular de incentivar isso, mas é importante que a gente tenha algumas questões relacionadas à transparência muito bem estabelecidas para o setor público, por exemplo. Hoje, no Brasil, a gente tem um programa muito claro de transparência ativa por meio do nosso portal de transparência, portal da transparência, que é algo que pode ser disseminado, pode ser... o Brasil pode ser um catalisador dessa agenda no mundo. A gente também tem uma agenda de integridade privada muito bem estabelecida, por exemplo, por meio do programa Proética da CGU, que premia as empresas que têm iniciativas relevantes nessa área. E essas iniciativas agora elas têm caminhado na direção de uma agenda de integridade mais ampla, como eu mencionei para vocês, que é algo que também pode ser reproduzido em outros lugares do mundo. Nós temos a nossa lei anticorrupção, que é uma lei que surgiu em 2013 para a responsabilização das pessoas jurídicas, dentro de um contexto internacional de busca por mecanismos de responsabilização das pessoas jurídicas e das empresas, dentro de uma perspectiva também de preservação do setor produtivo, né, nos processos de enfrentamento à corrupção. Todas essas são iniciativas que vão ser discutidas aqui ao longo desses 3 encontros e que podem, eventualmente, serem reproduzidas em âmbito internacional também, se assim os países desejarem. Só em complemento, amanhã vamos realizar um painel paralelo com a Rede Star, que temos a intenção de aperfeiçoar os mecanismos de recuperação de ativos internacional. Então, essa semana nós anunciamos um importante resultado, que é a repatriação de 80 milhões de reais, em torno de quase 17 milhões de dólares,
a partir de uma cooperação que fizemos com o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, e tivemos a autorização da Suprema Corte da Suíça para repatriar recursos que haviam sido desviados pelo ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Então, amanhã teremos um painel específico em paralelo, e o objetivo desse painel é o aperfeiçoamento dos mecanismos e da legislação internacional para a recuperação de ativos no âmbito internacional. O senhor mencionou o caso Marielle. É importante destacar que nós todos do governo federal, colegas da ministra Aniele Franco, ficamos satisfeitos com o desdobramento de uma investigação que foi feita ao longo desses últimos tempos, principalmente liderada pela Polícia Federal. Esperamos que esse crime bárbaro, um crime político, se solucione, que os responsáveis sejam responsabilizados. Agora, do ponto de vista prático, né, em relação às investigações e os desdobramentos, obviamente que isso fica a cargo do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. O ministro Lewandowski que vai dar as devidas esclarecimentos no momento que ele achar adequado. Não, eu acho que hoje é uma data muito importante. Nós tivemos aí a prisão dos mandantes do crime. Eu não vou entrar em detalhes, porque a respeito do crime falará o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ainda hoje tem uma coletiva agendada às 14 horas no Ministério da Justiça, mas eu preciso dizer que, particularmente, também falo um pouco pelo ministro Vinícius, nós, como colegas de governo da ministra Aniele, prestamos solidariedade à família nesse momento e dizer que hoje é uma vitória da justiça brasileira. E dizer que quem acredita na justiça brasileira, quem persevera, aposta corretamente. Então, eu acho que isso que eu posso dizer. Agora, vamos aguardar o pronunciamento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a respeito da prisão dos mandantes da ex-vereadora Marielle Franco. Sobre as resoluções que vocês pretendem organizar aqui, vocês vão divulgar um documento ao final dessa semana, ou os objetivos vão ser desenvolvidos até o final do ano, quando vai acontecer o encontro do G20 lá em novembro? Queria saber se vocês vão também pensar em um pacto dos países para que se proponham a atender o que vocês estão tentando propor aqui. Até onde eu sei da organização... Países, nos estados e também empresas, que vocês falaram. Tá. A tendência é que saia alguma declaração ao final dessa primeira reunião, mas, obviamente, o produto final vai ser elaborado, enfim, negociado e anunciado depois do último encontro, inclusive porque o último encontro é o encontro dos ministros. E aí isso vai ser monitorado ao longo dos próximos anos, esses pactos que vocês... Exatamente, até porque o ano que vem o Brasil cede a presidência do G20 à África do Sul, e esses princípios, na medida que eles vão sendo anunciados, eles viram ações concretas, eles vão sendo monitorados ao longo dos anos. Leandro Molina, do site G20. Uma última pergunta, ministro. Um dos principais objetivos do G20, da presidência do G20, é a questão da redução da fome e também redução das desigualdades. Como é que o grupo de trabalho anticorrupção pode colaborar com esse objetivo central, digamos assim, um dos principais da presidência? Quando a gente fala de enfrentamento à corrupção, nós temos basicamente 4 eixos que têm que ser desenhados, interligados e coordenados. Existe um eixo, obviamente, do enfrentamento direto, do combate à corrupção, da repressão aos atos ilícitos. Existe um eixo relacionado à transparência ativa, né, e à transparência passiva por meio da lei de acesso à informação. Né. Atos de corrupção são descobertos quando a gente coloca a luz do sol sobre as políticas, sobre as informações dos estados, sobre os serviços públicos, sobre o comportamento dos agentes públicos. Semana passada a gente teve um exemplo muito relevante que
acabou gerando e culminando no indiciamento do ex-presidente da República por conta de fraude à sua carteira de vacinação, e tudo isso começou com uma demanda da Lei de Acesso à Informação. É sempre importante ressaltar esse ponto. No âmbito da repressão, em primeiro lugar, que eu mencionei, o combate à corrupção ele pode estar muito alinhado com as questões de desigualdade, combate à fome e desenvolvimento sustentável, quando, por exemplo, você lida com combate à corrupção no mundo ambiental, por exemplo, nas questões relacionadas a desmatamento e coisas desse tipo, que é algo que nós estamos fazendo. Existe um terceiro eixo, que é a relação público-privada, a relação entre Estado e empresas. A relação entre Estado e empresas, a gente tem questões relacionadas a conflitos de interesse, a busca por aprimorar os mecanismos de desburocratização, de licenciamento, de outorgas, digitalização de políticas públicas. Tudo isso permite que nós aprimoremos agendas que geram economia de gastos públicos e que possam permitir que esses gastos sejam direcionados para investimentos na área do enfrentamento à desigualdade, combate à fome, assim por diante. E nós temos também uma necessidade, obviamente, de atrelar o enfrentamento à corrupção com a melhoria da qualidade do gasto e dos investimentos públicos, né? Isso é bem relevante porque isso envolve diretamente as políticas relacionadas ao combate à desigualdade, ao enfrentamento da pobreza. Quando nós aprimoramos, por exemplo, a gestão do Bolsa Família e combatemos desvios relacionados a essas políticas e outras tantas, nós estamos contribuindo no enfrentamento à pobreza e no combate à desigualdade. Pronto? Só uma última pergunta, desculpa. Saiu um ranking no começo desse ano que o Brasil caiu 10 posições, está lá entre 180, está ali abaixo, pior que 100, não está muito bem, né? Queria saber se esse grupo vai servir para a gente aprender também, vai ter uma troca de ideias, a gente pode aprimorar a nossa legislação com base nas sugestões deles, só para entender se há um ponto de retorno também, ou só sugestões aqui para fora. Ao ranking da Transparência Internacional, tá? Bom, precisava de meia hora aqui para explicar a quantidade de erros e equívocos que tem nesse ranking da Transparência Internacional. Eu já até dei entrevistas, escrevi artigos falando sobre isso. Existem várias formas de mensurar a corrupção. Esse ranking da Transparência Internacional, ele coloca o Brasil 10 posições abaixo, principalmente com base num índice de percepção sobre a democracia brasileira. Então, ele capta 2022, ele não capta 2023. Né? A democracia brasileira em 2023, como todo mundo sabe, resistiu a uma tentativa explícita, agora que a gente pode ver, de golpe de Estado. Né? Então, esse ranking captou uma percepção de 2023, que assumiu como se fosse de 2022, que assumiu como se fosse de 2023. Né? E outras tantas coisas que esse ranking captou se referem aos anos anteriores, principalmente 2022. Nós temos o entendimento de que qualquer ranking ou qualquer avaliação internacional sobre política de corrupção é sempre bem-vinda, passível de críticas que a gente possa fazer, e eu espero que as críticas que nós fizemos sejam utilizadas para aprimoramento desse tipo de ranking, desse tipo de estatística que se faz comparando países. A comparação entre países é sempre algo muito complexo, é sempre algo muito delicado e que tem que ser feito com muita seriedade. O que a gente espera desse encontro do G20, inclusive, é que a gente possa mostrar que os países estão imbuídos dessas políticas de enfrentamento à corrupção e que lá na frente os resultados sejam colhidos pela sociedade como um todo, né? E que, se tiverem pesquisas sérias relacionadas à percepção de corrupção, isso possa ter um impacto. Essa é a nossa expectativa, claramente, mas esse é um processo que não termina nesse ano, não termina nesse evento, é algo que a gente tem que construir incessantemente.